Produto de inércia, parte 3. Bom, dando prosseguimento à matéria produto de inércia, vamos fazer um exercício. Determine o produto de inércia da área dada em relação aos eixos x, y. Então, determine o produto de inércia da área dada em relação aos eixos x e y. Então, a figura é essa aqui, né? Y, x, né? Y e x. E aqui temos aliás, 1/4 da semicircunferência. Não está em escala, evidentemente, né? Então aqui é A. Aqui também é A, lógico, né? Aqui é O. E quer se determinar, então, o produto de inércia dessa área em relação aos eixos Y e X. Bom, nós vimos que o produto de inércia, a fórmula geral é Pxy é igual a Px1 Y1 mais XYA. Que é isso aqui? Produto de inércia dessa área em relação aos eixos Y e X é igual ao produto de inércia dessa área em relação aos eixos que passam pelo centroide da figura, mais as coordenadas do centroide, aliás, a multiplicação das coordenadas do centroide também vezes a área dessa figura aqui, tá certo? Bom, então temos que escolher um elemento de área aqui, né? Vamos escolher um elemento de área. Então vamos escolher aqui o elemento de área, tá certo? Aqui seria dy, né? dy. Aqui seria x, tá certo? Essa distância aqui, y, tá certo? Vamos estudar somente esse elemento de área aqui. Então aqui seria dy, certo? X. Assim, como é 1/4 de circunferência, né? Então aqui seria a equação da circunferência. Y² mais x²
igual a A ao quadrado, tá certo? Equação da circunferência. Y ao quadrado mais x ao quadrado igual a A ao quadrado. Certo? Esqueci de colocar no enunciado, que é dado, né? Então o enunciado pede o produto de inércia dessa área em relação ao eixo YX, sendo dado a equação da circunferência, y ao quadrado mais x ao quadrado igual a A ao quadrado, tá certo? Bom, quem seriam o x elementar desse elemento de área aqui? Seria x sobre 2, tá certo? X sobre 2. Porque são as coordenadas do centroide. Então seria x dividido por 2, tá certo? Quem seria o y elementar? O y elementar. O y elementar seria y, tá certo? O y elementar da coordenada aqui do centro, do baricentro do centroide seria y, né? Tá certo? E em relação ao x elementar seria x sobre 2, tá certo? X sobre 2. Bom, até aqui, tranquilo, né? Bom, qual seria a área aqui desse elemento de área? Vamos chamá-lo de dA. dA é igual a x vezes dy, tá certo? X vezes dy, né? Vamos isolar o x aqui, ó, que nós vamos precisar depois, né? Então, isolando x ao quadrado x ao quadrado é igual a A ao quadrado menos y ao quadrado, tá certo? Então, x é igual a raiz quadrada de A ao quadrado menos y ao quadrado. Bom, tudo bem. Então fica Pxy é igual a integral, nós vamos somar os vários elementos de área, tá certo? Integral que vai de 0 a A, tá certo? Integral que vai de 0 a A, de 0 a A, de 0 mais x elementar vezes y elementar dA, certo? Por que aqui é 0? Porque o Px1, y1, ou seja, as coordenadas do centroide aqui, ou seja, as coordenadas aonde passam os eixos x1 e y, os eixos x1 e y passam pelo centroide, tá certo? Passam pelo centroide. Só que aqui, no caso do elemento, as coordenadas x1 e y1 desse elemento de área coincide com o eixo de simetria. Se coincide com o eixo de simetria, então o produto de inércia Px1 y1 é igual a 0, tá certo? Produto de inércia em relação a eixos de simetria, basta um só, né? É igual a 0. Aqui nós temos 2 ainda, é um agravante. Então por isso que aqui é 0. Tá certo? Então Pxy é igual a integral de 0 a A, tá certo? X elementar
X elementar é x sobre 2, tá certo? X sobre 2 vezes y elementar. Y elementar é y vezes y, tá certo? Vezes dA. O que é dA? É x vezes dy, certo? X vezes dy, tá certo? Então, pxy é igual, vamos colocar o meio para fora aqui, tá certo? Meio integral de 0 a x vezes x ao quadrado, tá certo? X ao quadrado vezes y dy, tá certo? Que é igual, certo? X vezes x ao quadrado. Vamos pôr aqui embaixo. Pxy é igual a meio integral de 0 a A, certo? 0 a A, x ao quadrado. X ao quadrado é igual a A ao quadrado menos y ao quadrado, certo? A ao quadrado menos y ao quadrado, y dy, tá? Só substituir aqui o x ao quadrado. Ó, A ao quadrado menos y ao quadrado. Tá certo? Então, pxy é igual a meio integral de 0 a A, tá? De A ao quadrado y dy, tá? Vou multiplicar aqui, ó. Desenvolver aqui. Então, y dy vezes A ao quadrado. A ao quadrado y dy menos integral de 0 a A, integral de 0 a A, de y ao cubo, y vezes y ao quadrado, y ao cubo, dy. Tá certo? Então, pxy é igual a meio, certo? Resolver essa integral. Aqui é constante, né? O A ao quadrado, aqui fica y ao quadrado e por 2. Então, fica A ao quadrado vezes y ao quadrado, tá certo? Dividido por 2, tá? Não, tá certo. De 0 a A, tá? De 0 a A, menos integral de y ao cubo, y à quarta dividido por 4, certo? Y à quarta dividido por 4, y à quarta dividido por 4, integral de 0 a A, tá certo? Então, pxy é igual, substituindo os valores, né? Meio que multiplica, aqui fica A ao quadrado vezes A ao quadrado da A quarta, certo? A à quarta dividido por 2 menos, aqui, substituindo, né? O A no Y. Então fica A à quarta dividido por 4. A à quarta dividido por 4. Tá certo? A à quarta dividido por 4. Então, isso aqui é igual a meio, tirando o mínimo múltiplo comum de 2 e 4, ó, de 2 e 4. 2 dá 1, dá 2, 2 dá 1, dá 4, tá certo? Então, vezes, mínimo múltiplo comum, 4. 4 dividido por 2 dá 2, fica 2A à quarta menos A à quarta. Então, pxy é igual a A dividido por 8. Tá? A à quarta, né? Quer dizer, certo? A à quarta. Então, aqui ficou meio apertadinho. Então, pxy
é igual a A elevado à quarta dividido por 8, certo? Então é isso aí, tá?